Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live Telemedicina na Prática. Aqui eu ensino médicos a ter mais liberdade atendendo com a telemedicina. Eu sou Asdrubal César, sou médico, educador e desde 2020 eu tenho utilizado a telemedicina na prática no meu dia a dia, no meu cotidiano. E o tema de hoje é Telemedicina, liberdade geográfica para médicos. Então, acompanha aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, que é algo que todo mundo tem muita curiosidade e quer saber mais sobre essa questão aí de como utilizar a telemedicina para ter mais liberdade. E quando a gente fala de liberdade, né, a gente está falando muito sobre essa liberdade geográfica, você poder utilizar essa ferramenta para você poder manter os seus atendimentos, poder atender também os seus pacientes quando eles estão em outras situações que não na mesma cidade, e essa ferramenta é muito útil nesse dia a dia nosso como médicos. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da liberdade geográfica e a telemedicina, tá? Então, aqui eu vou falar sobre 7 maneiras que você pode utilizar aí a telemedicina e você pode alcançar aí essa questão aí da liberdade geográfica, tá? Antes de começar, quero aqui saudar especialmente o Dr. Rubens, né, cardiologista de Brasília, né? A gente aí tem já uma amizade aí por causa do curso de formação telemedicina na prática, Dr. Rubens, que é nosso ex-aluno, e tem feito aí um trabalho muito legal nas redes sociais, levando aí esclarecimentos sobre a especialidade de cardiologia, né? Muito legal, Dr. Rubens, parabéns. E isso daí também é algo que a gente trabalha no nosso curso de formação telemedicina na prática, né? Incentiva vocês a terem um posicionamento digital, buscar uma presença digital nas redes com ética, né? De forma ética, de forma, vamos dizer assim, legal, de levar informação de saúde para as pessoas, de trabalhar a educação em saúde, levando informação de qualidade para o público em geral. E, né, isso também tem a ver com essa questão da liberdade geográfica também, tá? Então, vamos falar aqui sobre uma dessas 7 maneiras, tá? A primeira é as consultas, né, virtuais, tá? Então, você como médico, você pode fazer consultas com pacientes de diversas localidades através de videochamadas, tá? Então, eliminando, assim, a necessidade, né, em alguns momentos, né, em consultas de telemedicina, de um ambiente presencial para esse atendimento. Então, você tem que ter uma boa conexão de internet, um local seguro, né, no sentido de ter privacidade, tá? Para que o paciente e você tenham esse momento, né, de consulta. Afinal de contas, a telemedicina não é algo que você deve fazer por um aplicativo de celular, tipo WhatsApp ou Telegram. Você precisa utilizar os recursos corretos para isso, as plataformas corretas para fazer telemedicina, prontuário eletrônico, ferramenta de videochamada e também o seu local de atendimento, né, onde você vai fazer essa teleconsulta, deve ser um ambiente que garanta, né, essa tranquilidade, esse sigilo das informações, tá? Isso é muito importante, tá bom? Em relação a uma dúvida muito frequente, né, das pessoas que acompanham aqui o canal, é o seguinte: mas eu posso atender pacientes que são de qualquer lugar do Brasil? Sim, a resolução do Conselho Federal de Medicina já pacificou essa questão. Muita gente achava que tinha que abrir uma inscrição secundária em estados diferentes. Não, você precisa ter apenas uma inscrição num CRM, onde você tem o seu endereço, né, de consultório, o seu endereço, né, de correspondência, para que você possa atuar com telemedicina. Agora, se você pretende atuar presencialmente em mais de um estado da federação, aí já muda, porque no presencial você precisa sim ter uma inscrição secundária, ok? Outro ponto importante que também ajuda muito nessa questão de liberdade geográfica é a flexibilidade de horários, tá? Porque com a telemedicina você pode oferecer horários alternativos para os seus pacientes fora do horário comercial tradicional, o que traz também uma liberdade para você. Eu mesmo, por exemplo, terças-feiras de manhã e quintas-feiras de manhã, eu não faço atendimentos, tá? Eu decidi ter essas 2 manhãs livres para eu fazer outra coisa, né? Fazer minha aula de bateria, fazer minha atividade física e assim por diante, né? Às vezes, claro, né? Vai ter uma palestra, vai ter alguma situação que eu vou, né, de meu interesse, né, realizar, ótimo, né? Eu faço isso. Mas, como eu faço isso? Porque eu compenso, né, a minha agenda daqueles 2 horários com atendimentos, por exemplo, de telemedicina em horários alternativos.
Porque eu gosto de atender fora do horário comercial, eu gosto de atender sábados, por exemplo. Então, eu faço essas trocas, né? E eu fico livre aí durante a semana para fazer outras coisas que eu achar mais conveniente, tá? Outro ponto é a questão do acesso que as pessoas têm a um médico, por exemplo, especialista de uma determinada área, e a pessoa, por exemplo, mora no interior e não tem uma determinada especialidade na sua região, ou mora numa área rural, remota, né, onde o acesso aos cuidados médicos é limitado. Então, através da telemedicina, essas pessoas conseguem acessar profissionais, especialidades que não tem na sua região, tá? E para o médico, de contrapartida, é uma oportunidade de você levar a mais pessoas os seus serviços médicos. Então, por exemplo, eu sempre dou um exemplo aqui da genética médica, né? O médico geneticista é raro, tá? Eu conheço um, é meu amigo pessoal, mas não é todo mundo que tem um amigo pessoal médico geneticista, né? Mal a gente vê lá na faculdade um médico geneticista. Então, geralmente é uma especialidade muito ligada aos grandes centros, numa capital ou polos, né, de saúde. E esse especialista é raro, né, no interior do país. E, assim, ele consegue também, através da telemedicina, expandir a sua capacidade de levar os seus serviços ao interior do país, por exemplo. E pode fazer isso também na forma de teleinterconsulta. Por exemplo, o pediatra está lá atendendo a criança e quer fazer uma teleinterconsulta junto com um médico geneticista, por exemplo. E aquele pediatra lá presencialmente pode ser os olhos, os ouvidos, as mãos, né, desse médico geneticista em relação ao exame físico, por exemplo, tá? Então, essa é um exemplo, tá? Então, você pode ver também em relação a isso, se você é um especialista focal, que você pode estar utilizando a telemedicina para ampliar o alcance dos seus serviços, tá? Outro ponto é a continuidade dos atendimentos durante viagens, né? Por exemplo, eu gosto de atender, eu não gosto de parar de atender, ficar 30 dias sem fazer atendimento, né? Tirar férias. Então, cada um tem um ritmo, né? Eu já gosto de ter essa liberdade do dia a dia e quando eu viajo também eu gosto de manter o contato com meus pacientes, quando eles precisam de alguma coisa. Então, eu posso manter esse tipo de situação. Por quê? Às vezes eu tenho um paciente que está precisando de uma receita do medicamento de uso contínuo. Ele viajou e esse medicamento acabou, por exemplo. E ele já é meu paciente, já conheço bem o caso, né? E por acaso eu também estou viajando, nós dois viajando, né? Ele pode entrar em contato comigo, a gente fazer uma videochamada, verificar a situação, se está tudo ok, e, estando tudo certo, eu posso emitir uma receita para ele poder adquirir o medicamento e não parar o tratamento dele, né? Tanto eu quanto ele estamos em trânsito, por exemplo, não temos a necessidade da presença física, porque não vai haver um exame físico, e também não temos a necessidade do deslocamento até um local fixo para esse atendimento. Então, é muita vantagem, tanto para o profissional quanto para o paciente. E isso ajuda, por exemplo, a não ter a descontinuidade do tratamento, tá? Não acontecer a descontinuidade do tratamento. Então, é um exemplo também aqui para vocês sobre o uso aí da telemedicina nesses casos, tá? Outro ponto, né, que é telemedicina e muita gente não percebe, é a própria educação médica continuada, né? Então, você fazer um curso de capacitação ou aperfeiçoamento de forma remota, online, é algo que você está fazendo e é considerado telemedicina. Do outro lado, você como médico, que tem um conhecimento, que é professor, por exemplo, que tem uma vontade de levar a mais pessoas esse conhecimento que você tem, você pode também oferecer educação continuada para médicos à distância. E agora também, segundo as novas resoluções que estão saindo aí de publicidade médica, que vai valer a partir de março de 2024, você também pode oferecer serviços de educação em saúde para o público leigo, desde que obedeça algumas regras que estão ali dentro dessas resoluções, tá? Então, olha só que interessante. A parte de educação em saúde ou educação médica é algo muito interessante para quem detém esse conhecimento, deseja compartilhar, né? Não seria nem deter o conhecimento, né? Porque nós, professores, nós gostamos de compartilhar o conhecimento. E assim, você pode também trabalhar, né, de forma remota com medicina, na área de educação e saúde,
que, aliás, é uma área que eu acho muito legal, tanto que eu tenho um curso de formação de telemedicina na prática, isso é muito gratificante, né? O curso me deu a oportunidade de conhecer médicos do Brasil todo, né? Mesmo que de forma remota, alguns alunos do curso, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Foi muito legal, muito gratificante também ter um encontro presencial com esses alunos, e outros ainda irei conhecer, né? Está aqui o Dr. Rubens, que está acompanhando sempre as lives, e eu estou aí programando para ir a Brasília para, né, também encontrar aí o Dr. Rubens pessoalmente, né? Que eu já considero um grande amigo aqui que sempre nos acompanha. E, como eu falei, é muito gratificante você compartilhar conhecimento, até também nesses trabalhos que a gente tem feito de levar a mais médicos informações relacionadas à telemedicina, tem sido muito legal, porque você também amplia, assim, o network que você tem, né? Você conhece mais pessoas, isso traz mais oportunidades também para você. Então, pense, né, com carinho na questão aí de posicionamento digital, tá? O uso dessa ferramenta que é a telemedicina. Eu sempre falo que não é só telemedicina. As pessoas às vezes, é só consulta online. Não, tem um monte de outras coisas que permeiam a telemedicina e também trazem aí questões atuais sobre a questão do atendimento médico, seja ele presencial ou remoto. Então, a telemedicina trouxe para mim, por exemplo, muitos ganhos indiretos que eu fui percebendo ao longo do tempo pelo uso da ferramenta. Então, um deles, né, foi a questão de aumento, né, do número dos meus pacientes também no consultório presencial. Né? Eu comecei a utilizar alguns recursos que vieram pela telemedicina. Por exemplo, o uso de agenda eletrônica em site, né, onde a pessoa pode acessar e fazer ela mesma o agendamento dela, por exemplo. Né? Ela entra lá no meu site, tem agenda eletrônica, a pessoa nem precisa ligar lá no consultório. Ele faz o agendamento, recebe tudo automatizado e no dia da consulta está lá. Pode ir presencial ou, se ele optar por telemedicina, tem também essa opção. Então, traz uma vantagem na sua gestão do teu dia a dia como médico. Além disso, a gestão da tua agenda. Você consegue otimizar a tua agenda médica. Por exemplo, outro dia aconteceu isso. O paciente tinha horário agendado lá no consultório, aliás, foi essa semana passada, e ele não pôde ir. E era mais por uma questão de avaliação de exames. Ele já tinha feito a consulta e queria fazer uma avaliação dos exames. E ele tinha marcado presencial, mas ele não pôde ir. E aí ele entrou em contato com a secretária, falou que não poderia ir porque estava em trânsito, né, estava em viagem, mas ele gostaria de fazer por telemedicina aquele retorno. Tá? E aí foi oferecido para ele um horário alternativo que ele poderia estar fazendo esse atendimento. E, ao mesmo tempo, como ele avisou de forma antecipada, liberou uma vaga na minha agenda para poder encaixar um outro paciente naquele horário. Então, a minha agenda não ficou ociosa e eu pude dar o atendimento tanto para esse paciente que ia fazer o retorno e não precisava ser presencial, quanto para um novo paciente que precisou do encaixe. Então, a telemedicina ajuda também a você melhorar a sua gestão do dia a dia, do consultório, da sua agenda, tá? Então, são muitas vantagens, né? É uma ferramenta que eu realmente acho que pode ajudar todos os médicos, especialistas de qualquer área. Não precisa, mas eu sou cirurgião, não tem como usar a telemedicina. Não tem como usar porque você, às vezes, não está enxergando esse novo horizonte que a telemedicina está trazendo. Então, existem muitas possibilidades, sim, de cirurgiões utilizarem a telemedicina. Mas eu sou patologista. Patologista já usa telemedicina há muito tempo, às vezes só não percebeu que está usando. E tem outra questão, a gente fica só pensando em teleconsulta. Existem outras modalidades de telemedicina que você pode estar encaixando no seu dia a dia dentro da sua especialidade. Então é importante você ver melhor essa ferramenta, tá? E por isso, né, por esses aspectos aí que transformam a nossa prática médica, torna mais acessível e flexível tanto para médicos e os pacientes essa ferramenta, é que eu falo aqui para o pessoal utilizar ela, né, de forma adequada, tá? Quando a gente fala de telemedicina, não é ficar fazendo consultinha no WhatsApp, não é isso. É fazer de forma adequada, ter ferramentas certas para fazer isso. Certificado digital, prontuário eletrônico, tá? Saber a legislação, tem lei sobre telesaúde, tem resolução do Conselho Federal de Medicina,
e você precisa conhecê-las, tá? Então, se você quer saber mais sobre telemedicina, quer se aperfeiçoar, se capacitar, eu vou te convidar para você solicitar uma consultoria gratuita sobre telemedicina de 30 minutos, tá? Você pode clicar no link da bio do Instagram ou na descrição desse vídeo, preencher os seus dados no formulário e a minha equipe vai entrar em contato, ok? E aqui eu ensino médicos a terem mais liberdade atendendo com a telemedicina. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima live.